Você verá nesse vídeo pastores que fizeram pactos com o diabo. Você verá homens que usarão o nome de Deus para se enriquecerem. E a igreja no Brasil, protestante Assembleia de Deus, de 1911, de Belém do Pará, começou com 2 missionários suecos maçons. Segundo os sites maçônicos e segundo amigos maçons do canal, foram sustentados pela maçonaria, dirigiram igreja em templos maçônicos e consagraram Paulo Leivas Macalão, que era maçom, Manuel Ferreira, posteriormente, que era maçom, Samuel Ferreira, que é maçom, Abner Santos, da família Ferreira, e tantos pastores. E você verá muitos outros envolvidos com a magia negra, envolvido com todo tipo de seitas de Lúcifer. E você verá que aqueles que não professam nada cabalístico ou espiritualista, que falam de Deus, mas as suas riquezas esbanjadas mostram que o reino deles é apenas na terra e que eles servem, na verdade, a Satanás. Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Já dá um like nesse vídeo para que o algoritmo divulgue para mais pessoas e as pessoas saiam da alienação e entendam que servir a Deus para a vida eterna não tem nada a ver com riquezas materiais. A maior riqueza que existe é a vida eterna. A missa negra seria uma santa ceia ao contrário. Quem vai nesses encontros, quem tem pacto com Luz, Beelzebul, todos os pactuados que entram nesse dia são homens e todos se sentam na mesa. Na ponta da mesa existe um bode que ele é sentado na ponta dessa mesa. Bode sentado? Aham. Nesse dia entram as damas de sangue. Entram mulheres vestidas de vermelho e com o corpo banhado em sangue de animais. Elas entram e elas têm relação com esses homens que estão nessa missa. E toda essa energia sexual é dedicada aos demônios. E o bode fica sentadinho olhando? Não, ele faz tudo. Então eu vou lá, abro o ritual, o bode tá lá, eu estou lá dentro fazendo as invocações, o bode já se transforma. A entidade possui o bode. Possui o bode. Quem possui o bicho, então nessa que você já fez é Lúcifer. E depois que despossui, o bicho volta a comer mato. No final, ele é sacralizado. Inclusive, eu tenho 7 pastores que são pactuados comigo, participando das missas negras. Pastor de igreja evangélica, pastor já fez de igreja evangélica, casado, tudo, sim, para que a igreja prosperasse. Tendo relações. Varão pra 7 pastores que são pactuados comigo. O quê? 7 pastores que são pactuados comigo, que estão, inclusive, já há 6 anos participando das missas negras. Tendo relações. Botando varão pra trabalhar. Botando varão. Eu tenho varões, eu tenho 7 varões na igreja. Tenho 6. Pastor de igreja evangélica, pastor já fez de igreja evangélica, casado, tudo, sim, para que a igreja prosperasse. Para que a igreja prosperasse. Empreendedor. Inclusive, vão lá, todos eles se conhecem, inclusive, entram na missa negra, se sentam nas pontas das mesas, inclusive do lado do bode, tá? E pedem 2 meninas por cada um. Gulosos. 2 meninas por cada um. Tem um limite, que são 13 mulheres que a gente coloca, mas eles pedem 2 para cada um, e aí eu tenho que ver o que eu faço com os outros todos. Então eles utilizam primeiro, depois os outros utilizam. Também eles são muito ricos, eles me pagam muito bem, então eles têm prioridade. E ele me relatou isso, que a irmã estava orando, pedindo para Deus uma resposta, pedindo para Deus uma orientação, uma direção. E quando ela saiu de dentro do banco, Israel, tinha uma moça panfletando para mim. Na época eu usava muitas pessoas panfletando, né? Hoje eu faço um trabalho com panfletagem. Hoje, graças a Deus, tá aí a internet, essa ferramenta maravilhosa. Aí uma das moças que trabalhava para mim ali, panfletando, deu panfleto para aquela mulher. E ela saiu dali do banco, em vez de ir para casa, foi consultar o pastor dela. Pastor, eu orando a Deus, o senhor orando pela minha causa, pelo meu problema, e olha o que me deram, eu saindo do banco, pastor. Será coincidência? E o pastor me conhecia. Ele, um empresário, ele me conhecia, ele falou, eu conheço o mestre José, vai lá, fala com ele.
e pela bondade e graça de Deus, o problema daquela família foi... Ele ainda brincou comigo, Zé. Ô, José, não fica com a minha ovelha aí não, tá? Devolve ela. Aí você pede o Leonardo Salles. Onde é que foi isso aqui? Isso aí foi na vigília do apóstolo Leonardo Salles, em São Paulo, no ginásio da Portuguesa. No ginásio da Portuguesa, fui ao camarim dele, fui muito recebido por ele, pela esposa. Uma vigília? Numa vigília. Inclusive estava lá o santo, né? O santo imaculado, o pastor Mazinho, né? Estava lá. Várias missionárias me procuram, vários pastores me procuram. O pastor evangélico me procurou para pactuar esses dias, assim como muitos me procuram. Mas esse eu fui bem específico e disse que a intenção dele não era boa, pois ele queria pactuar não para mudar a consciência, não para evoluir espiritualmente. E Lúcifer é uma egrégora de sabedoria, portanto, por preguiça dele de estudar, e ele é um desses que comenta aqui nos vídeos. Se você for lá procurar, você vai achar e vai saber exatamente quem é, um dos que comenta bastante. E esse pastor que me procurou, ele me ofereceu, insistindo, 2 vezes o valor do pacto. Mas deixa eu dar um recado para você, pastor. Para você pactuar, você vai ter que estudar, vai ter que aprender e vai ter que começar a pregar a verdade e sair dessa mentira do cristianismo. Avelux. Das duas, já atendeu algum pastor nas escondidas? Eu já. Já sim. Eu já atendi pastores, já fiz buri em pastores, já fiz ebó, cortei pra Exu. E vou falar, só não vou falar o nome da pessoa, né? Não, pode deixar alto. Era filha de Rosa Caveira. Eita, e Marabô. Olha isso. Entendeu? Fiz os rituais, dormiu, ficou. Acontece, sim. E... Ritual da maçonaria durante o culto. Sim, o apóstolo Valdomiro Santiago se submeteu a um ritual maçônico da imortalidade e elevação de grau. 33 na presença dos fiéis. Eu declaro imortal, Senhor Valdomiro Santiago. O maçom-chefe segura uma pequena espada e consagra o apóstolo ao demônio. Baphomet lhe conferiu vida infinita na terra. Pelos poderes a mim conferidos, pela Academia William Shakespeare. Sim, eles já não se escondem mais. Há muito tempo tem se falado que muitos pastores são maçons, mas para alguns é preciso ver para acreditar. Por isso as pessoas entram nas igrejas e saem pior do que entraram. É porque é o diabo que está sendo cultuado. Muitos templos são consagrados à maçonaria. Alguns membros ficaram apavorados em ver o Valdomiro se revelando desta forma. Outros acharam normal, talvez por falta de conhecimento sobre sociedades ocultas satânicas. Mas e você? Acha certo pastores serem maçons? Opine nos comentários. Então, eu fui pastor durante 27 anos. Eu posso revelar a denominação aqui, com certeza. Eu fui pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular durante 27 anos. Passei por muitos estados: Bahia, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Espírito Santo, Alagoas, Paraná, Santa Catarina, entre outros estados, Mato Grosso, entre outros estados. Só que eu descobri algo. Eu vi que as pessoas, elas não conseguiam prosperar. Foi quando eu descobri que a riqueza está na mão de Lúcifer. Então eu comecei a buscar a riqueza. Ali também teve uma mudança na minha vida, onde eu adquiri riquezas e hoje eu ensino a pessoa através da espiritualidade, sem comprometer a alma dela, buscar essa riqueza. Meus irmãos, em Mateus capítulo 4, versículo 8, Satanás mostrou para Jesus os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse: retira-te para trás de mim, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, vocês veem que o cristianismo, quando começou com os papas tinham ouro, que foi roubado dos demais impérios. Sentava em cadeira de ouro, tinha ouro nas roupas. Você vê que era diferente do Messias, que na hora de pagar o imposto, disse a Pedro que fosse até o lago de Genezaré, pescasse um peixe, pegasse uma moeda que estava dentro do peixe e pagasse pelos dois, por Pedro e por ele. Era diferente. Você vê que a reforma de Martinho Lutero teve o apoio
dos cavaleiros templários, os que guardavam o ouro católico. Você vê que sempre foi através do poder isso aí. O reino de Deus aqui na terra é tomado à força e por poder. Você vê o perfil dos homens que traíram o Messias, os escribas e fariseus. Eles tinham prata e ouro. E eles deram 30 moedas de prata para Judas trair a Jesus. Mas não serviu no caso de Judas, arrependeu-se e jogou de volta as moedas que eles deram, que deu para comprar um terreno. Então, vocês podem observar que os pastores maçons no Brasil, muitos vieram, pastores maçons, para aqui, dar palestras, e muitos outros se firmaram aqui. Eles não precisam estar na loja maçônica, mas eles têm um pacto com Satanás. Eles querem os reinos do mundo e a glória deles. E esses homens, eles são bilionários. Eles declaram para a Receita Federal milhões quando se candidatam ou quando têm de avaliar suas fortunas. E, na verdade, o país é corrupto. Se houvesse justiça séria e completa, dava para descobrir que eles têm bilhões. Porque milhões, um cara como Edir Macedo e como Valdemiro consegue só numa noite, das muitas centenas de igrejas que eles têm pelo mundo. Eles conseguem saquear, ludibriando, alienando as pessoas, hipnotizando, mentindo. As pessoas doam muito. Em cada noite são milhões. E eles simplesmente usam o nome de Deus mentindo, dizendo que Deus está pedindo isso, dizendo que precisa disso. Não precisa de nada. Eles só precisam de algum motivo para lavar dinheiro. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Quando fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Assim estes também, eles enriquecem mentindo. Se falarem a verdade, ninguém vai querer dar nada. Por exemplo, eu tenho esse canal aqui. Esse canal aqui, eu não lembro que alguém tenha mandado alguma oferta para mim até hoje. Eu falo a verdade, as pessoas ficam satisfeitas e agradecem. Mas quem vai oferecer alguma coisa? Se não for o pai cuidando de mim, que eu tenho fé e eu trabalho com as minhas mãos, o que vai acontecer comigo? Eu iria morrer de fome, porque ninguém iria. Então, as pessoas já sabem que você falar a verdade para a vida eterna não dá dinheiro. E como eles não falam a verdade, eles enricam. Se eles falassem a verdade, eu ia ficar sem nada. É a realidade. Então, meus queridos, não é Edir Macedo na vida que é banqueiro, é bilionário. O Valdemiro Santiago, que tem 7 aviões, só que a gente conhece que foi documentado. E que tem fazendas que dá 1.300 Maracanã de gado. E que tem tanta riqueza, ele chegou a dizer que pode comprar 50 fazendas se quiser. Tem dinheiro para isso, né? Silas Malafaia. Silas Malafaia é um bilionário também. Ele trabalhava com livros e a palavra, da forma que ele vende, que ele faz. Esses caras, ele foi aquele que disse que já experimentou todo tipo de tirar oferta. Você não vê, isso não é linguagem dos apóstolos, não é linguagem de Jesus, né? Tirar ofertas. Então, para concluir, eu digo o seguinte: qual é o perfil de Jesus? O perfil de Jesus, a profecia dizia, montado num jumentinho, filho de animal de carga. Era típico de uma pessoa, um camponês, uma pessoa pobre, alguém singelo, humilde, para mostrar uma verdade tão pura, tão singela, tão sublime e maravilhosa da salvação, né? Que ela por si só é a maior riqueza que existe, é a salvação. E o vaso de alabastro que a Maria quebrou nos pés de Jesus, e Judas disse, podia-se vender e dar o dinheiro aos pobres. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco, mas a mim não me tendes para sempre. Então sempre teria os pobres. Se esses ricos que tem aí repartissem com os pobres, eles nunca ficavam ricos e milionários e bilionários. Eles ficam porque não repartem. Ao contrário, eles juntam um pouquinho de cada pobre e miserável para se enriquecer. São mesmo pessoas que têm pacto com o diabo. Não precisa apertar a mão do diabo com o anel do pentagrama, não precisa ficar no círculo do hexagrama, não precisa ir para a magia negra, não precisa disso. Basta esse estilo de vida para mostrar que são filhos de Rassatã. Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome, e os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu. Jesus disse para aquele homem que disse, eu tenho muito em depósito para muitos anos, direi a minha alma, come, bebe e folga, tens muito para muitos anos.
E uma voz bradou de cima e disse: louco, se hoje pedirem a tua alma, o que tens para quem será? Aí Jesus disse assim: aquele que é rico para com os homens não é rico para com Deus. Não adianta juntar tesouros na terra. Se você tem abundância, amém. Mas reparta, ajuda aquele que não tem. O salvo sabe que quando você ajuda um carente, você fica feliz, realizado e vê que o Pai está com você. O jovem rico, Jesus disse: vá, venda o que tens, parta com os pobres, venha, siga-me, terás um tesouro no céu. E aqueles da igreja primitivos que tinham as propriedades vendendo, traziam o valor aos apóstolos e repartia cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha, né? Esses tinham galardão, esses têm galardão nos céus, né? E Jesus falou a parábola do rico e Lázaro e disse: o rico regalava esplendidamente todos os dias, ou seja, fazia festa todo dia, exibia suas riquezas e comidas. E havia um pobre chamado Lázaro que desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico e ninguém lhe dava nada. Essa é a história da igreja moderna, da igreja atual, do povo contemporâneo de Jesus, entre aspas. Eles dão dinheiro, dão 90 mil para Camila Barros pregar, eles dão 200 mil, 300 mil para a pastora Cassiane cantar, para a Elaine de Jesus cantar, para qualquer uma cantora famosa cantar. Eles dão 9 mil, 10 mil, 20 mil para o Miguel cantar. Eles dão 20 mil, 10 mil para um Júnior Trovão pregar. Eles dão 40 mil, 100 mil para o Marco Feliciano pregar. E é um esbanjamento de dinheiro. Agora, os pobres que é bom cuidar, ajudar os carentes, ninguém faz nada. E Jesus disse: mas eu vou um dia dizer: venha possuir o reino eterno preparado para ti. Preparado para ti. Você é salvo, você é bendito. Venha, bendito, possuir o reino. Eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. E os salvos dirão: quando foi que eu te vi assim e cuidei de você? Vai responder o rei naquele dia: toda vez que fizeste um destes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome. Então aí está, meus amigos, aí está, meus irmãos. Eu digo isso aqui direto, Mateus 25, 30 em diante. Eu digo isso aqui direto. Quando você faz pelos carentes, você mostra que você é salvo. Aí você é um pastor de verdade, é um cuidador de ovelhas de verdade. Mas todos os que eu vejo, eles só tiram dos pobres para poder crescer. Aí tem aquela desculpa, porque é vagabundo mesmo, porque não sabe fazer outra coisa. Aí diz o seguinte: não, irmão, minha igreja é humildezinha, irmão, eu comecei do alicerce. Alicerce? O alicerce da fé não é Jesus, não? Ele não é a pedra da nossa edificação, não? A edificação não são de pedras vivas no corpo de Cristo? Não, irmão, é minha lojinha, eu comecei humildezinho, meu negócio, né, do alicerce, construindo templos, banquinhos, irmão, tudo material. Eu tive de gastar dinheiro com banco, gastar dinheiro com mesa, com púlpito, com som, com tudo que eu investi, eu preciso ter retorno, irmão. Tem que fazer o meu trabalho na minha loja de material invisível. Aí esse lixo, essa merda cresce. Isso cresce, é uma empresa, e vai lá, faz um CNPJ, e o pessoal começa a brigar por dinheiro. Eu digo porque eu fundei uma igreja aqui em Lagoinha, Quixeré. Eu não ia fundar nenhuma igreja, mas o Pedro Paulo, filho da irmã Marilac, filha da irmã Laide e do Pedro Curioso, o Pedro Paulo, que eu caminhei aqui no ano de 94, só tinha 17 crentes aqui, a mãe dele, a Marilac, levando ele pela mão. O Pedro Paulo disse: vamos fundar a igreja, pastor Frank. Vamos fundar a igreja. Eu falei para ele: a igreja que eu fundarei será para ajudar todos os carentes e adquirir um carro para fazer campanha de quilo e não deixar ninguém faltar o pão, e anualmente fazer uma casa para quem não tem. Ele falou: joia, tá beleza, vamos fundar a igreja. Com um mês que a igreja estava fundada, ele começou com tititi com o copastor, com outro que era o Barbosa, que era o meu copastor, e disse: queremos uma igreja igual às outras, nada é de ajudar carentes, nada é de ajudar pobre, é dízimo para nós, e não bota outro tesoureiro. Eu já sou o tesoureiro. E de um mês que a igreja foi fundada, lotada, eu não vi nem a cor de uma oferta. Ele pegou tudo e falou que ele mesmo era o tesoureiro e já queria mudar de presidente. Um mês que eu tinha fundado a igreja com eles, já queria mudar de presidente. Eu falei: não, eu tô fora de vocês. Eu saí fora e debandaram, acabou aquela igreja. Eu ainda passei uns dias me reunindo com um grupo que ficou comigo, mas falei para eles: eu não tenho condição de manter um salão, de um lugar para fazer isso, não. Vocês conhecem a Bíblia, vão para suas casas, faça que nem Lloyd, Eunice, Timóteo. Se quiser congregar em algum lugar, fica à vontade. Eu não vou manter o negócio. A igreja que eu fiz, o trabalho que a gente montou, foi com esse propósito aí, mas eu não tenho como ficar pagando um salão, porque eu não tenho um salário. Eu não vou ficar mendigando para pagar um salão. Se tivesse alguém patrocinando já, bem. Mas tinha poucas pessoas comigo, e aí cada um ficou nas suas casas e acabou. Se eu fosse um negociante, eu ia botar eles lá e
dizer a eles que tinha de dar dízimo e oferta e arranjar outros para dar dízimo e oferta, senão ia ser amaldiçoado, porque eu ia distorcer o texto, né? Mas eu não fiz isso. Então, meus queridos, eu tenho prova disso. Que é tanto que Jesus dizia, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Isso é família. Onde tem 2, é o homem e a mulher. Onde tem 3, já é a partir de um filho. É a família. Aí eu costumo citar a casa de Eunice. Tinha a mãe Lloyd e tinha um filho Timóteo, já era 3. Jesus não deixou a igreja construída templo. O que tinha, ele derrubou e rasgou o véu. E nunca mandou fazer templo. Mandou de 2 em 2 Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. E disse, não leve ouro nem seus alforjes. Então, meus queridos, é isso. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Estamos juntos. Vamos para frente. Eu não estou falando coisa nova, estou apenas despertando você para verdades que você já conhece. Você ouviu falar, você lembra, umas décadas atrás, de Miles Monroe, Mike Murdock e também de Morris Cerullo, homens trazidos por Silas Malafaia para ensinar crentes a serem milionários aqui no Brasil, pregando o evangelho falso, deixando as pessoas com os olhos grandes, interessando dinheiro. Isso não é proposta que se faça para a Igreja de Jesus, que o valor dela é o valor do sangue de Jesus, muito melhor do que as moedas de Judas. Grande abraço, até o próximo vídeo.